O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Venere, mostrou que dos 2 bilhões de investimentos em obras e serviços programados pela Sanepar no Paraná, mais de 80% são de recursos federais. Segundo ele, isso comprova a atenção dada ao Estado. Eu acho que o governo do Estado fez ontem, o governador fez ontem uma reunião, na terça-feira fez uma reunião, segunda-feira, perdão, uma reunião com os seus secretários, fez algumas afirmações que são bastante injustas. Uma delas é que tem uma perseguição e uma má vontade do governo federal com relação ao seu governo e que por conta disso os seus projetos dão deslanche. Primeiro que isso não é verdade. O governo do Estado está no cadastro único em Brasília, que é o cadastro que, se estiver liberado, permite que você obtenha empréstimos. O governo do Estado está com pendências nesse cadastro. Isso, o próprio secretário Raul veio aqui e afirmou que hoje o governo do Estado já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal e está em possibilidade de obter os empréstimos que foram autorizados, inclusive pela Assembleia Legislativa. 819 milhões do Banco do Brasil, que é repasse do BNDES, cerca de 350 milhões de dólares do BIRD, mais ou menos uns 68 milhões que eles pretendem obter também de empréstimos internacionais, 1 bilhão e 500 milhões do Banco Credit Suisse. Então há uma série de empréstimos que o governo pretende acessar, mas que por não estar em condições não consegue fazê-lo, e aí parte para algumas afirmações que são absolutamente inverídicas, dizendo que os ministros do Paraná, sempre se referindo aos ministros, especificamente a ministra Gleisi Hoffmann, estão perseguindo o seu governo por ser um período pré-eleitoral. Eu acho que isso é uma bobagem, porque reforça a imagem que parece que o governador ainda não saiu do seu primeiro ano de governo. Ainda está no primeiro período, quando dizia que nós tínhamos uma pendência de 5 bilhões deixada pelo governo Requião, que havia uma série talvez de inconformismo daqueles que perderam, mas nós já estamos com 3 anos praticamente do governo, 2 anos e meio de governo. E hoje eu trouxe um levantamento aqui onde mais uma vez se confirma que de fato os investimentos em infraestrutura que são feitos no Estado do Paraná são feitos pelo governo federal. A Sanepar está fazendo em todos os jornais, em todas as rádios, em todos os veículos, televisão, que tem acesso. Aliás, até porque o governo do Estado tem uma verba de 143 milhões de reais para publicidade, faz uma excelente campanha dizendo que está investindo 2 bilhões de reais em saneamento básico. Ora, ela só esquece de dizer que desses 2 bilhões, 1 bilhão e 600 milhões são repasses do governo federal, não a fundo perdido, mas em repasses feitos pelo BNDES, cerca de 900 milhões, pela Caixa Econômica, 555 milhões, pela FUNASA, enfim, há uma série de repasses, 80% dos recursos da Sanepar de investimentos são oriundos do governo federal. Então não há que se falar em perseguição, não há que se falar em má vontade. Me parece que está havendo dificuldade do governador Carlos Alberto em acertar a sua equipe e acertar o seu governo. E aí, obviamente, que se busca um adversário externo, porque é a melhor forma de se resolver os seus problemas internamente. Inclusive com uma afirmação que é absolutamente surpreendente. O governador diz que pretende fazer com que programas PPPs como a Tudo Aqui, o Tudo Aqui Paraná, e a conta única tenham uma agilidade maior. Ele sabe que tudo aqui é uma fraude o processo. Cassane Gus veio aqui, o secretário não conseguiu responder as perguntas que fizemos. O líder do governo reiteradamente tem dito que todas as informações foram feitas. Ou o líder do governo sabe mais do que os desembargadores, ou o líder do governo está faltando com a verdade. Porque nós sabemos que já obtivemos 3 decisões judiciais para que o governo entregasse, e só assim que ele tem feito, entregasse toda a documentação, inclusive os estudos básicos. O líder do governo sabe disso e falta com a verdade quando diz que nós temos todas as informações e que queremos ser contra o Estado do Paraná. Isso é bobagem. Outro programa, que é a conta única, o governador sabe que terá dificuldades por conta, inclusive, de obter os depósitos judiciais por conta de uma ação que a própria Ordem dos Advogados do Brasil está entrando. Então não é a oposição. A Ordem dos Advogados do Brasil não pertence à oposição, não temos quadros da Ordem, não fazemos nenhum tipo de contato. Parece-me que o governador pretende ver fantasmas onde não existem. Mas eu lembro muito, e hoje eu até sugeri que o governador lesse um livro que me parece muito oportuno nesses momentos de turbulência do governo, que lesse o livro do Hemingway, do Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Eu acho que
vai ser interessante para o governador, talvez possa até ceder posteriormente para o líder do governo aqui, para o deputado Adhemar Traiano, se ele tiver paciência para fazer uma leitura, que é um livro com mais de 200 páginas, talvez não consiga fazê-lo. Mas se conseguir, talvez seja interessante. E eu acho que nós temos que entender assim, é mais importante que nós façamos as críticas e apontemos os erros do que ficarmos naquela legião de pessoas que só elogiam. Como o Santo Tomás sempre lembra, eu prefiro os críticos que me corrigem aos que me adulam porque me corrompem. Acho que é preferível as críticas, e que não são críticas pessoais, mas para que nós possamos entender que essas críticas são pertinentes, são embasadas e todas elas têm fundamento. Então, ou o governo corrige o seu rumo, ou cada vez mais terá que obter, de alguma forma, justificativas externas para justificar seus próprios erros.